Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós pedimos, libera respostas, libera direções, nos mostra o caminho, que a luz de Jesus Cristo possa nos mostrar o que fazer, como fazer e até mesmo a quem nos conectarmos. Te pedimos, ó Pai, traga clareza em nosso caminho, traga vida. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e pedimos, enche a nossa vida, enche a nossa casa com a glória de Deus, com a presença de Deus. Desfaça agora, Pai, todo o cansaço, todo o desânimo, toda luta e combate na mente, que cesse, que as brigas cessem nesse lugar e que entre a vida de Deus, que o poder de Jesus Cristo entre nessa casa, entre nessa vida. Leva embora, Senhor, a ansiedade, leva embora a dor da alma, leva embora a depressão, leva embora as angústias, leva embora a insônia, leva embora as perturbações, leva embora os combates desnecessários da vida dessa pessoa e traga para ela sabedoria, traga para ela alegria do Espírito Santo e serenidade para tomar as melhores decisões. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor, Senhor. Graças te damos, doce e amado Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus vai falar com você muito hoje. Você que entrou agora nessa oração, tem uma palavra de Deus aqui para você e no final quero fazer uma oração especial. A minha oração de hoje é pela resposta de Deus, como a gente está orando toda essa semana, mas é também para que haja paz dentro da tua casa. Quando não há paz dentro de uma casa, as decisões que são tomadas, elas acabam sendo afetadas por essa falta de paz, pela perturbação. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. Há pessoas que, se pensassem um pouco mais, não tomariam algumas decisões de forma tão precipitada, de forma tão equivocada. Por isso, eu quero que hoje, através dessa palavra, você receba paz. Nós vamos orar também no final e eu creio, seu lar vai ser visitado pela presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali estará Ele no meio deles. Nós estamos aqui reunidos num tempo de oração, num tempo de consagração, num tempo de busca e cremos que a presença do Senhor está aqui. Quero pedir para você que está entrando agora aqui nessa oração, que mande para 10 pessoas que você queira muito que essas casas, essas famílias sejam abençoadas. Manda aí para filhos, para nora, para genro, manda para o sogro, para a sogra. Compartilhe essas orações no nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto bíblico para você. Apocalipse 3, verso 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje eu quero falar sobre não deixar o medo te vencer, mas você se concentrar no que Deus te chamou. Quando o medo, ele tenta governar a nossa vida, ele tenta também nos tirar a nossa atenção, nos distrair do que Deus nos chamou para fazer. Existe uma luta maior do que você imagina para que você não faça o que Deus quer que você faça.
Ao contrário, para que você saia da direção de Deus, para que você saia do propósito do Senhor. Deus está falando, mas o ruído está impedindo você de ouvir. Aí você diz, como assim ruído? Nos rádios de antigamente, você sintonizava, não de forma automática, você sintonizava com um botão até chegar na estação certa. Enquanto você não chegasse à estação certa, ele ficava chiado. E mesmo que você estivesse bem próximo do ponto daquela estação de rádio, você tinha que sincronizar até encontrar a estação e ficar sem ruído. Aqui nesse mundo tem muito ruído, tem muito barulho. Problemas, relacionamentos, críticas, redes sociais, é muita coisa, são muitas vozes, é muito ruído. E se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos desconectar dos ruídos. Por isso que Jesus disse, quando você quiser falar com o Pai Celestial, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que a Bíblia fala sobre fechar a porta? Porque fala que você precisa fechar a porta para as distrações. Ninguém interromper você, ninguém lhe atrapalhar, nenhuma outra voz falando com você naquele momento. Nós precisamos aprender a silenciar as muitas vozes. Agora inventaram um fone onde você coloca esse fone no seu ouvido e não importa se você estiver num avião a 10 mil pés de altura, sabe, aquele fone, ele faz com que você diminua muito o ruído externo. Então, sabe, você consegue tapar os ouvidos, pelo menos, talvez 80%, 90% do ruído externo. Então, ainda que você esteja num carro barulhento ou num avião, seja onde for, você consegue silenciar quase a zero os ruídos externos. Isso ajuda para você dormir, isso ajuda para você se concentrar. Bem, e quando se trata da voz de Deus, nós precisamos tirar aqueles ruídos e nos conectar com Deus. O estresse do dia a dia é um ruído e isso afeta o seu corpo, os seus órgãos. O estresse afeta a sua pressão, o seu nível de açúcar no sangue. O estresse afeta tudo em você. O estresse, ele é um destruidor silencioso. Ele gera problemas como ansiedade, criando todo tipo de ansiedade. Ansiedade é você estar preocupado por aquilo que ainda nem aconteceu. Você está ansioso por coisas que você não está vivendo ainda. Então você fica pensando, será que vai dar certo aquele negócio? Será que vão aceitar minha proposta? Será que eu vou conseguir resolver aquele problema? Será que vai dar certo as coisas para o meu filho? Será que nessa mudança, nesse tempo novo que eu estou vivendo, as coisas, sabe, vão ser tranquilas, vão ser pacíficas? Bem, a ansiedade é um ensaio mental. É um ensaio mental. E se isso não acontecer? E se aquilo acontecer? Tudo isso vem do ruído. O inimigo sabe que se você se concentrar, você será imparável. Ele sabe quando você consegue silenciar as outras vozes, você consegue estar conectado. Então ele envia distrações para a sua vida. E quanto maior a sua missão, o seu propósito aqui nessa terra, maior são as distrações contra você. É por isso que você tem que se conectar com Deus. Você tem que se conectar com Deus para que nenhuma outra distração possa ter poder sobre a sua vida. Elias já havia feito descer fogo do céu. Lembra quando ele estava com os profetas de Baal e os de Azera no Monte Carmelo? Bem, ele conseguiu silenciar aqueles falsos profetas, mas Elias teve um desgaste emocional muito grande ali. Ele teve, sabe, um gasto muito grande de força. E para onde Elias foi, ele subiu a um outro monte.
E ali naquele outro monte que ele subiu, ele colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e ali clamou a Deus para que viesse chuva. Eu quero que você entenda que Elias voltou para o lugar aonde ele experimentou Deus pela primeira vez. Sabe, quando nós estivermos cansados, eu já estive muitas vezes cansado de lutas, de problemas, de desafios, de, sabe, situações de nos tirar do sério, e sempre eu voltei ao lugar, sabe, que eu recebi de Deus pela última vez, e esse lugar é a oração. A oração, ela nos aprimora, a oração nos alinha, a oração nos reconecta, a oração nos ajuda, a oração tira o fardo pesado do mundo de cima de você. Ela consegue tirar de você aquela preocupação, ela consegue tirar de você aquele nervosismo, ela consegue tirar de você aquilo que está perturbando a sua vida. Sempre que você estiver sob ataque, volte a esse lugar quando você experimentou Deus pela primeira vez. Existem certos ruídos que foram enviados apenas para distraí-lo do mandamento que Deus lhe deu. Porque quando há ruído na sua vida, fica cada vez mais difícil discernir exatamente o que Deus está falando, o que é certo, o que é errado. Você não sabe se deve ir para a direita, se deve ir para a esquerda, você não sabe se é um amigo que está próximo de você ou sentado na mesa, ou se é um inimigo. Você tem o poder dentro de você de silenciar o ruído. Você tem o poder dentro de si, pela graça de Deus e pela presença do Espírito Santo, para silenciar o ruído. Deus não silenciou o ruído de dentro de Elias. Elias silenciou esse ruído, dobrando os seus joelhos e colocando a cabeça entre os joelhos, apresentando sua vida diante de Deus. Steve Jobs disse que é preciso trabalhar para clarear os pensamentos. O que a Bíblia nos diz? Para alcançar a paz e a tranquilidade é preciso de esforço. É preciso trabalhar para clarear os pensamentos. Caso contrário, as decisões tomadas serão influenciadas por ruídos e incertezas. Você pensa que Deus não está falando e na verdade Deus está falando. Mas é tantas vozes, é tantos ruídos que estão impedindo você, sabe, de clarear aquilo que Deus está falando com você. Por isso, em vez de você ficar respondendo todo mundo, em vez de você ficar vendo tudo, em vez de você ficar, sabe, em vários lugares ao mesmo tempo, você tem que se concentrar em Deus. Você precisa se concentrar em Deus. Apenas isso. Talvez, sabe, você esteja no corredor de um hospital, está intercedendo para alguém que está muito doente, e vem muitas vozes falando que você vai ficar desamparado, vem muitas vozes dizendo que você vai perder, vem muitas vozes dizendo que as coisas vão ficar mais difíceis, e eu venho lhe dizer, dobre seus joelhos aonde você está e fale com Deus. E você vai conseguir silenciar todas as vozes que estão gritando, chamando a sua atenção para te perturbar e para te tirar da presença de Deus. Você precisa decidir quem você permite que invada o seu espaço. Quem entra na sua cabeça, nubla o seu julgamento e influencia o seu pensamento. A Bíblia nos diz nos Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há momentos que nós temos que silenciar tudo que está à nossa volta, para escutar apenas o que Deus está dizendo. Sabe, eu compartilhei com as pessoas que às vezes, como eu tenho uma equipe muito grande, como eu tenho muita gente que me acompanha, às vezes querem mandar na minha vida. E a maneira de eu silenciar tudo isso e saber o caminho certo é me ajoelhar e falar com Deus e ficar a sós com Deus. Uma das coisas que mais eu amo e me recalibra por dentro, me recalibra, me reposiciona, sabe, é fechar a porta e ficar orando a Deus, sozinho, no silêncio, sabe, e ali buscar o fortalecimento espiritual, buscar a direção de Deus para a minha vida, o que fazer. Já teve vezes, sabe, que eu entrei na presença de Deus, já com decisões quase que tomadas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando eu entrei na presença de Deus, o Senhor me desarma, o Senhor tira de mim aquele pensamento, o Senhor, sabe, muda a minha rota, me redireciona.
Por isso, você não pode gastar energia tentando arrastar pessoas que não querem ir com você. Isso está distraindo você, porque você está tentando, fazer com que pessoas lhe acompanhem, sendo que você tem que se concentrar na direção que Deus está lhe dando. E eu posso dizer, outra coisa que é um fator de distração é o medo constante. Embora seja uma emoção, ela cobra um preço muito alto, o preço da sua saúde, o preço das decisões. Quando você está com medo, você só enxerga o lado negativo. E isso afeta N decisões da sua vida. Por isso que você tem que se concentrar em Deus. Você precisa aprender a ter foco na presença, foco em Deus, e o Senhor te capacitará, o Senhor te ajudará. Eu vou dizer uma coisa para você: não confie apenas na experiência. Não confie apenas na experiência dos outros ou na sua. Confie na voz de Deus. A experiência pode errar. Eu estava vendo uma série de entrevistas com pessoas que são muito bem-sucedidas e cada uma tinha uma direção. E para um deu certo de uma maneira, para outro deu certo de outra maneira, para outro deu certo de outra maneira. Agora, a maneira que sempre vai dar certo é a maneira de Deus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários. A maneira que sempre vai dar certo é a maneira de Deus. Essa não vai falhar nunca, gente. Amém? Essa não vai falhar nunca. Nunca. A maneira de Deus nunca vai falhar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? E olha, eu quero convidar você. Estamos agora nas últimas vagas para a Escola de Profetas que teremos em janeiro. Deixa eu ajudar você a tomar decisões certas na sua vida. Em janeiro nós teremos uma Escola de Profetas em São Paulo, dia 9 e 10 de janeiro. Estará comigo, inclusive, preletores do exterior. Vai ser algo maravilhoso, vai ser incrível. E Deus tem colocado no meu coração de ajudar as pessoas a tomar a decisão certa. Mas como que vão tomar a decisão certa? Se tem um monte de gente dizendo vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, e deixa isso, e larga aquilo, e pega aquilo. Não, você tem que ouvir a Deus. Nós teremos essa escola, estamos agora nas últimas vagas, não sei se restam cerca de 15% ou 20% das vagas, provavelmente até amanhã de manhã, no final da oração da manhã, ou talvez antes, eu não sei. Encerra essas últimas vagas, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Eu quero convidar você, se você quer participar. O que é a Escola de Profetas? É um evento que eu já tenho há quase 8 anos, onde eu tenho ensinado pessoas do Brasil e do exterior a ouvir a Deus. Eu não dependo de mim mesmo para que esse evento seja um sucesso, porque foi Deus que me deu a direção lá no início, e eu tenho seguido isso. E creio que vai ser uma grande bênção. Começar o ano aprendendo sobre como tomar decisões acertadas, você entrar num ambiente profético, receber uma inspiração de Deus, ter uma perspectiva diferente das coisas. Por isso eu quero convidar você. O link está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Você clica lá e faz a sua inscrição. Estamos, volto a dizer, nas últimas vagas agora, certo? Pode acabar hoje ainda, ou pode acabar amanhã, durante a oração da manhã ou no final da oração, certo? E esse é meu convite para você. Se o Senhor tocar no teu coração de estar com a gente, vai ser um grande prazer em nome de Jesus. Vai ser em janeiro, dia 9 e 10 de dezembro, certo? Em São Paulo, ok? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir para você compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Em nome de Jesus Cristo, manda aí essa oração e compartilha para 10. Amém? Amigos, parentes, pessoas próximas, filhos. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Eu quero, volto a dizer, eu vou fazer uma oração especial por grandes respostas, como nós estamos orando aqui, mas eu vou fazer uma oração também pela paz no teu lar, certo? Um lar perturbado faz as pessoas tomarem más decisões. Então, nós vamos orar pela paz, você vai buscar essa paz de Deus. A Bíblia diz, Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Só Jesus Cristo tem paz genuína e plena. Eu tenho dito isso para as pessoas. O que Jesus tem, não tem mais nada nesse mundo que tenha. O que Jesus tem, não tem nada nesse mundo. A salvação está em Jesus. A libertação está em Jesus. Acredite, coloque a sua fé em Jesus. Amém? Não coloque a sua fé em mim. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele não falha. Ele não falha. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toque-os com o teu poder agora e com a tua graça. Oramos e pedimos grandes respostas do Senhor. Oramos para que o Senhor traga resposta sobre decisões importantes que temos na nossa vida, sobre o que fazer, em situações que enfrentamos, Pai, com pessoas que lidamos, com problemas que precisamos resolver, pessoas que estão orando junto comigo e pedindo a sabedoria de Deus, pedindo a direção de Deus, pedindo a confirmação de Deus. Meu Pai, toque-os com o teu poder agora, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que todo atrapalho do inimigo na vida dessa pessoa saia agora do caminho dela. Toda perturbação, toda aflição, saia do caminho dela. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa. Dá vitória ao seu lar. Abençoe, proteja. No nome de Jesus, abra portas. Traga avanço, traga rompimento. No nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, pelos livramentos do Senhor. Oramos, Pai, por um avivar. Oramos por um destravar. Oramos por um romper do Senhor na vida dessa pessoa. Um romper do Senhor na casa dela, na família dela, em tudo que estiver ligado a ela, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor coloque a mão. Pedimos que o Senhor intervenha. Pedimos, Pai, que essa vida venha a ser tocada por Ti agora, venha a ser tocada pela Tua presença poderosa, Pai. No nome de Jesus Cristo, visita, Pai, agora. Visita com o Teu poder, visita com a Tua graça, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção. Nós pedimos a intervenção do Senhor, pedimos um milagre do Senhor na vida dessa pessoa, na sua casa, em tudo que diz respeito a ela, no nome de Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus Cristo, visita, meu Pai, com intervenção, com milagre, com sobrenatural, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro para que as brigas acabem, as perturbações saiam da vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, pedimos o avanço do Senhor, pedimos que o toque do Senhor,
O toque do Senhor seja sobre essa pessoa, o toque do Senhor seja sobre sua casa, o toque do Senhor seja sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Libera do teu poder, Espírito Santo. Libera da tua graça, Espírito Santo. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Pedimos uma visitação do céu. Pedimos um avivar do Senhor dentro dessa casa. Oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, à vida de Jesus Cristo. Que a glória de Deus entre nesse lugar, que a glória de Deus toque nessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Abra caminhos para ela. Essa pessoa que está orando, nós invocamos o nome de Jesus. E que ela veja a glória de Deus no caminho dela. Que ela veja o toque de Deus na vida dela. Que nunca mais a sua vida seja igual. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais e que o Senhor te sustente. O Senhor te guarde. O Senhor te proteja. Deus abençoe a todos.